Bom ver aqueles que aproveitam o feriado para buscarem o Senhor, né? Começar o dia, esse é o nosso, tirando o culto que a gente teve às 2 da madrugada, que foi dentro do projeto Casa Firme, esse é o único culto que a gente tem hoje. Então, nada melhor do que a gente começar na presença, né? Na palavra, na casa de Deus. Eu não é segredo, eu sou grato a Deus por todas as reuniões que eu faço, mas de todas as que eu prefiro são as das 7, justamente por elas serem a primeira, né? É o primeiro culto, é aquele início que a gente dá no dia. Você pode acordar muito cedo, mas não vai ter tantas coisas, não vão ter tantas coisas que você vai fazer antes das 7 horas, né? Principalmente coisas com outras pessoas, em outros lugares. Então, quando a gente tem essa oportunidade, quando a gente pode e agarra, quando a gente aproveita essa oportunidade, isso é um passo de fé considerável para Deus. Acredite, isso é considerável. Não é por acaso que você ouve tanta gente falando, olha, de manhã faça isso, logo nas primeiras horas do dia, faça assim. Olha, começa o seu dia de tal maneira. Olha, dê esse passo, adquira esse hábito. Porque de manhã a gente acaba, né, sendo influenciado. De manhã a gente acaba influenciando o nosso dia. Então, a maneira como você começa o seu dia, ela está determinando como vai ser o restante do seu dia. Começa ouvindo a palavra, né? Muita gente aqui sabe o quanto é atacado logo de manhã. Acorda e já vem aqueles, né? Parece que você tem até uma dificuldade maior pelos pensamentos que vêm. Alguns demoram mais para se situarem, né, de manhã. Então, olha a importância de você já se encher da palavra de Deus. Em vez de começar a pensar bobagem, a aceitar pensamentos e sentimentos na sua mente, você já, tem essa palavra. Vou meditar nela. Vou refletir nessa palavra. Vou pegar isso aqui agora como uma meta para o meu dia, como uma direção do que eu vou falar, do que eu vou fazer, uma direção de como eu vou reagir diante dessas situações. Isso faz toda a diferença. Aqui em Números 11, capítulo 6, está escrito: um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser este maná. E se a gente vem aqui para Números 21, versículo 1, está escrito assim: quando o rei cananeu de Arade, que vivia no Neguebe, soube que Israel vinha pela estrada de Atarim, atacou os israelitas e capturou alguns deles. Então, Israel fez este voto ao Senhor: se entregares este povo em nossas mãos, destruiremos totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido de Israel e lhes entregou os cananeus. Israel os destruiu completamente, a eles
e as suas cidades, de modo que o lugar foi chamado Hormá. Partiram eles do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom, mas o povo ficou impaciente no caminho, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore, pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. Olha, nas duas passagens aqui tem uma coisa na vida do mesmo povo. E o povo de Israel, essa trajetória toda do povo de Israel no Egito, depois a saída do Egito, e aí todo aquele processo, diga processo. A gente precisa lembrar que Deus, muitas vezes, enquanto nós estamos interessados nos resultados, Deus está interessado no processo. Deus ele está trabalhando e acompanhando o processo. E é onde algumas pessoas estão dando, né, como a gente falou essa semana ainda, algumas estão dando um relatório que é um relatório de desânimo. Um relatório que não é bom. Um relatório que não está acrescentando nada nem à pessoa e nem a quem está em volta dela. Essa semana, por exemplo, o que você acrescentou a alguém? O que você fez por alguém? Naquilo que foi colocado nas tuas mãos? Naquilo que você foi chamado para fazer? No lugar que você foi plantado? Não conta histórias para você para ficar bem, não, fala a verdade. Olha, essa semana aqui eu fiz isso aqui, devia ter sido feito, isso aqui é bom. Ainda que não seja um bom imediatamente, mas vai ser um bom a médio prazo, vai ser um bom a longo prazo, mas o que eu fiz está certo. Israel aqui no Egito, no deserto, me perdoe, permitiu que viessem com eles alguns estrangeiros. Quem eram esses estrangeiros? Alguns egípcios. Eu não consigo entender como que um egípcio que era o dominante, era o dono da terra, sai com aqueles que eram os escravos. Então daí a gente já precisa fazer uma leitura aqui da falta de visão. Ah, mas Israel era o povo de Deus. Ah, Israel tinha promessa. Sim, mas o Egito era o povo, era o colonizador. Não era a colônia. Era o dominador, não o dominado. Então, daqui já não faz, né, sentido essa permissão, inclusive. Não, fica aí no seu país. Você não tem que vir comigo. Nem cabe. E é uma pergunta que eu vejo ontem ainda, na terça-feira de manhã e ontem à noite, eu percebi a palavra do Senhor no sentido de uma humildade para a gente ter referências na vida. A gente ter pessoas, às vezes está faltando, né, essa humildade para algumas pessoas olharem, essa pessoa aqui, ela é melhor que eu nisso aqui. Eu vou olhar para ela, vou aprender com ela. Vou, né, ficar melhor em algo aqui por causa dela. Eu, por exemplo,
Quando eu fui detectando meus erros, meus egoísmos, a maneira como eu carregava, principalmente a palavra é egoísmo. E eu não lembro o dia exatamente, mas eu lembro a época que isso aconteceu. Eu lembro as cenas, eu lembro... houve uma sequência de coisas que foram me quebrando. Até que quando aconteceu uma delas ali, eu dentro de mim, eu falei, né? Eu verbalizei sozinho, comigo. Falei, não, isso aqui agora vai mudar. Isso aqui agora eu vou pagar o preço. Eu percebi que eu era um pai que não tinha condições, que não tinha, sabe? Eu falei, não cabe isso aqui. Não era um bom pai. Mas não era nenhum pai normal. Eu era um pai egoísta. Pai egoísta, um homem egoísta é aquele homem que ele não cuida. Ele não olha, ele não paga preços por pessoas, e incluindo seus filhos. E isso tem muito homem por aí. Ah, eu tenho minhas coisas, eu tenho meu trabalho, eu tenho meus compromissos, eu tenho isso, eu tenho aquilo, enfim. E aí, como é que eu vou sair desse lugar que eu estou? Como é que eu saio desse buraco? Eu tenho que olhar para alguma direção. Eu tenho que pegar uma referência. E, graças a Deus, eu convivia muito perto de uma pessoa que eu considero, assim, até então, o melhor pai que na época eu tinha visto. Não que eu tinha ouvido falar, mas alguém que eu tinha visto e convivido. Até por isso eu podia dizer, esse cara é um bom pai. E eu comecei a pegar exemplos. Olhar aquilo, olha, ele é melhor que eu nisso. E aí você vai chegando perto, com humildade, você vai vendo que as coisas elas vão ficando, eu não vou dizer mais fáceis, mas seria justo eu dizer que elas vão ficando menos difíceis. Porque aquilo que para mim, na minha cabeça, era complicado, eu pensava, eu não gosto disso, eu não vou fazer isso tão bem, isso aqui não é coisa minha, isso aqui não é meu, não é da minha personalidade, não é da minha natureza. Isso aqui é uma coisa que eu tenho, meu Deus, vai me fazer mal. Quando você chega perto e vai vendo, você vai vendo que a pessoa não é, a pessoa apenas faz. Espera aí, ela faz. Eu vou fazer. Eu vou imitar essa conduta, e você vai fazendo. Você não fica pensando na complexidade. Você viu alguém fazendo, você vai fazendo igual. Você chega perto, você vê que não é que a pessoa ela tem uma habilidade, ela apenas decidiu fazer daquele jeito. E aí você pega uma pessoa que está indo bem, que está fazendo certo, você pega o vácuo dela, você pega a sequência. Isso te dá tempo, isso te dá, ânimo, isso te dá experiência. E foi assim que eu comecei a fazer algumas coisas. Falar algumas coisas. Ter algumas atitudes. E claro, aquilo que eu não cheguei tão perto para fazer, para ver, mas que havia dificuldade, igualmente eu perguntei. Como que é isso aqui? Como que você consegue fazer isso aqui? Isso aqui é assim, faz de tal maneira, tal. E assim, eu saí daquele lugar, daquele buraco que eu estava, e mudei o patamar dessa área da minha vida. Não mais era aquela pessoa. E aí os resultados vão aparecendo, você vai vendo, vai vivendo, vai sentindo. Deixa de ter uma vida para ter outra. Da mesma maneira, a pessoa faz no casamento. A pessoa faz quando ela é um profissional medíocre. O famoso profissional meia-boca, aquele profissional que ele tem um título daquilo, ele faz aquilo, né, mas não faz bem. Não entrega no prazo, não é um especialista na sua área, não é aquela pessoa que qualquer
complexidade que surgir, ela vai lidar com aquilo, ela vai resolver problemas, ela vai tirar aquilo de letra. Não. Por quê? Quantos que faltam humildade? O que tem de gente aí que entrou no mercado, fez um curso, fez uma faculdade, entrou e está daquele jeito até hoje. Não se especializa, não ouve, não pega referências. E eu bati muito ainda ontem à noite nas referências espirituais, mas não apenas as espirituais, mas qualquer referência que o Senhor tenha colocado na sua vida e que Ele esteja mantendo aí num campo de visão, ou seja, eu estou vendo essa pessoa. Eu consigo perceber que essa pessoa, ela está melhor que eu, ela faz melhor que eu, ela tem resultados que eu não tenho, eu vou olhar. Então, baseado nisso também, algo que foi falado é esse tipo de coisa. Se tem gente na minha vida que não tem propósito, não faz sentido ficar comigo. Porque se eu deixo uma pessoa perto de mim, e eu deveria ter tirado ela de perto de mim, não adianta você dizer o contrário, dizer, não, essa pessoa não me influencia. De repente, a tua própria não atitude com ela está dizendo mais do que as tuas palavras. Por que não tiraram esses egípcios do meio deles? E ainda os egípcios começam a reclamar. Ah, nós não temos carne para comer. Ah, nós lembramos dos peixes que comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, das cebolas, dos alhos. Agora, perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. Espera aí. Se tem uma coisa que eu vi esse ano Deus trabalhar em pessoas, e vi no culto, vi na palavra, e vi também de perto. Vi gente que às vezes até gente da convivência, que Deus trabalhou a ingratidão. Nós estamos num tempo que você deve estar acompanhando o que está acontecendo com muita gente. As situações, a desesperança, o aperto. Quanta gente... Você sai... Às vezes a gente sai desse grupo que a gente está, que é o grupo da igreja, e eu falo às pessoas, a convivência, você só ouve coisa ruim. Ah, esse ano está assim. Ah, agora está desse jeito. Ah, esse fim de ano eu não sei como é que eu vou fazer tal coisa. Ah, eu vi lá na empresa que eles não vão pagar o 13º esse ano. Ah, vai ficar lá para 2024, não sei que mês. Ah, tem tal medida aí que pode mudar isso. Você está ouvindo? Então, a primeira coisa que a gente precisa, é ter gratidão por ter esperança em Deus. Eu não estou preso à situação do mundo, eu estou preso em Deus. Eu não fico temendo que chegue até aqui a guerra, ou que o governo faça isso ou aquilo. Minha segurança está em Deus. E a sua? Hã? Em quem está a sua segurança? É mesmo isso ou não? Hã? Está em Deus ou... Hã? Mas... Está em Deus, mas... Gente, tem que estar em Deus. Sabe uma coisa que um cristão não pode esquecer nem um dia da vida dele? Que existe vida após a morte. A Bíblia conta, no caso, Jesus Cristo contou uma história, não foi por acaso. A gente tem acesso às palavras, às promessas, e devido a isso a gente tem acesso aos resultados. Cura, libertação, liberdade, uma mente que se renova a cada dia, como a palavra de Deus se renova a cada dia. Mas tem uma história que a Bíblia conta, que é a história do Lázaro.
Todo mundo conhece a história do Lázaro? Não é o Lázaro, o irmão da Marta e da Maria, é o outro Lázaro. A parábola do mendigo Lázaro, certo? Qual é a mensagem? A mensagem principal dessa parábola. Jesus está dizendo ali, ainda que você tenha uma vida desgraçada, que você tenha uma vida miserável, que você tenha uma vida tudo marginalizada, à margem, não tem saúde, não tem dinheiro, não tem família, porque Lázaro não tinha nada disso. É ou não é? Quem que era a família de Lázaro? O cachorrinho que lambia as feridas dele. Não é? Não é isso? Está escrito. Não tinha ali não tinha um filho, não tinha um pai, uma mãe ali com ele, no fim da vida. Não tinha um irmão. Não tinha ninguém. A Bíblia diz que os cachorros lambiam suas feridas. Mas ele acreditava. E quando ele morreu, ele foi para o paraíso. Então ainda, vamos dizer assim, ainda que alguma coisa, né, que você não tem uma fé para viver algumas coisas. A fé para ir para o céu você tem que ter. Porque se uma pessoa falar assim para mim, não, eu vou abrir mão de tudo, eu vou ficar só com uma fé, eu vou dizer, fique com a fé para a salvação. Está entendendo? Porque não tem. A gente, eu sempre uso essa mesma expressão, a gente não tem noção do que significa eternidade. O que é eternidade para nós? Uma palavra. É ou não é? Então, quando você sair daqui hoje, e você for para sua casa, alguns vão trabalhar hoje ainda, eu sei, quando você for, de repente, tomar um café da manhã daqui a pouco, almoçar, e, enfim, vai talvez para a casa de alguém, reflete sobre isso. Eu sou uma pessoa que eu vivo com a certeza e a alegria da minha salvação. Porque por isso eu digo, a nossa primeira gratidão é pela nossa esperança. Porque se eu tenho esperança de que eu posso e de que eu vou estar melhor, de que eu vou terminar melhor, eu tenho que ter a esperança de que a minha eternidade, que é o meu para sempre, que é o restante até o não fim, não é o fim, é depois do fim, que eu vou estar com Cristo. Então, a minha primeira gratidão, qualquer coisa. Eu posso estar com uma dor aqui hoje. Eu posso ter uma unha encravada. Igual uma coisa que eu não fui curado até hoje. Eu creio, mas não fui curado. E que incomoda, quem tem isso sabe. Já tem várias coisas que eu fui curado na vida, ao longo dos anos. Mas tem uma que, assim, você fala assim, você unge todo dia? Não, mas de vez em quando eu unjo. Sabe aquela coisa que vai passando o tempo, você vai falando, como diz, né? Paulo falou que ele tinha um espinho na carne. Não estou nem comparando, viu, gente? Estou só comentando. Mas quem tem isso sabe o quanto que é uma... Tanto que para mim foi uma vitória ter mudado, a gente não ter mais de uniforme até 2000 e... Não lembro, acho que era 2016. A gente usava a roupa social, e era camisa social, calça social e sapato. E no meu pé direito eu tenho no dedinho um calo. Alguém sabe o que é um calo aqui ou não? Quem tem calo sabe o que é calo. Quem não tem, depois você coloca na tua lista de gratidão assim, obrigado, Senhor, por não saber o que é calo. Entendeu? Pode colocar. Vai por mim que você pode colocar, Senhor, obrigado por não saber o que é calo. Eu escuto as pessoas falando, o Anderson falou hoje lá no culto, mas nem sei. Então, obrigado já porque eu não sei. Então, nunca fui curado. Vai dizer, você crê? Eu creio. Quantas vezes que às vezes eu pego o óleo ali,
Porque quem tem sabe, de tempo em tempo você tem que fazer ali uma manutenção, algo que é dolorido, difícil. Não existe remédio que cura, só vai te ajudar ali, mas não vai. Então, mas, como tem gente, eu não estou dizendo para você aceitar, como eu não aceito, mas estou aqui, não vou agora pegar e falar, Senhor, eu tenho um calo, aí às vezes eu vou andar, vou colocar um sapato, fica ali de domingo, e aí dói, não, eu não vou olhar para isso igual esse povo aqui. Eu sou grato. Eu sou grato. Penso numa pessoa, às vezes eu me pego, às vezes, por exemplo, quando eu estou no estacionamento, que eu vou cobrir alguém, ajudar o pessoal lá, sento na mesa de entrada, às vezes eu estou pensando ali, passa alguém, eu nem vejo, mas eu estou pensando em coisas assim, eu sempre estou buscando, pelo que eu ainda não percebi, e eu preciso ter essa visão, essa percepção de gratidão a Deus. E cada dia, às vezes, ouvindo o caso de uma pessoa, sabendo de uma história, vendo, sabendo onde a minha vida poderia ter ido, onde eu poderia estar. Eu não sou aquela pessoa que, eu poderia estar em tal lugar, melhor, não. Eu estou aqui, mas eu poderia estar lá, poderia estar no fundo do poço, eu poderia ter me tornado uma pessoa assim. Não, Senhor, obrigado. Tem livramento que Deus fez na minha vida e faz, e vai fazer ainda que eu nem vou saber. Que eu não sei. Tem livramentos que eu não sei. Quantas coisas, quantas vezes a gente passou do lado da morte. Milímetros da morte. Quantas vezes a gente ia comer uma coisa mortífera que o Senhor impediu, que algo deu errado ali, não chegou, não foi. Quantas vezes que a hora errada e o lugar errado era para onde a gente estava indo. E aquele atraso de minutos, que depois até às vezes a gente reclama, né? Perdi. Você me atrasou. Você não sabe. Quantas vezes, igual aquela história do Band-Aid, do rapaz lá que fez uma bolha no pé, atrasou para ir para o trabalho no dia, foi o dia lá que as torres gêmeas caíram. Quem já viu esse vídeo aqui, essa história? A pessoa ela deu uma bolha no pé, a pessoa não estava conseguindo andar e teve que parar na farmácia para comprar lá o Band-Aid, né? Eu não sei o nome daquilo lá, então vou falar o nome comercial. E comprou, e aquele tempo que a pessoa passou ali, demorou, acho que para passar no caixa e tal, foi o tempo que estava caindo ali. A pessoa era para ter chegado. Se tivesse chegado no horário no trabalho, teria morrido, teria, né, ficado muito mal, como tanta gente ficou. E aquilo foi o livramento. E está errado aquele pensamento, mas e as outras pessoas? Não sei, eu tenho que saber de mim. Eu não tenho como ser grato por você. Eu não tenho como ser grato pelas suas coisas, eu tenho como ser grato pela minha. Então olha esse povo aqui. Gente no meio deles reclamando de algo sobrenatural que o Senhor fazia. O Senhor providenciava todos os dias comida para aquele povo. A gente aqui sempre tem muita gente comendo. E toda época, chega uma determinada época do mês, olha que a gente recebe doação do povo com alimentos não perecíveis. Tem algumas doações de alimentos perecíveis que são necessários. Mas chega aquela semana, às vezes, que tem um trabalho a mais, tem uma coisa a mais, que é um desafio. Toda vez que a pastora, que é líder da cozinha, me fala, a gente vai essa semana, vamos precisar de alguma coisa, vê aí se o senhor conhece alguma coluna, alguém que vai fazer assim, que pode ajudar. Toda vez que ela fala isso, que a gente precisa dar um jeito, eu lembro do povo no Egito. Eu falo, meu Deus, aqui eu tenho que pensar em 70, 80, 100 refeições por dia. E Deus pensava todo dia em milhões. Sabe o que é milhões? E aquela porção que Deus dava eram os nutrientes que mantiveram aquele povo com uma saúde de ferro. Está entendendo?
Se fosse, ou seja, Deus ele fazia a dieta perfeita, e alguém vem e diz, essa comida é miserável. Esse maná, eu não aguento mais ver esse maná. Cuidado com o que você está deixando alguém te influenciar. Fale verdade. Quem são as pessoas que ainda te influenciam? Quem que quando fala uma coisa faz você parar, pensar? É óbvio que a gente tem que ter pessoas que nos influenciem. Pessoas que quando falem, você pare e ouça. A gente não é uma ilha. E nós não atingimos um nível de sabedoria plena, que já sabemos de tudo. Então a gente aprende com pessoas. A gente precisa de pessoas falando, mostrando, alertando, avisando. Mas a gente não precisa de gente desse tipo. Que está, de repente, nos influenciando de maneira a nos comportarmos de maneira ingrata. De você estar olhando para algo que, se não fosse Deus, talvez você não teria chegado até aqui, mas olhando para isso de forma diminuta, de uma forma inferior. Ah, é só isso? Não. A parábola dos talentos, ela nos ensina perfeitamente. Com aquela frase que o Senhor usou, e dizendo, foste fiel no pouco e... Então há um conselho direto. Não mantenha pessoas ingratas com você. Se você é um líder, se você é um empresário, se você é um patrão, você quer saber uma pessoa que ela não vai frutificar. Ah, ele é um bom profissional, ele é isso. Mas se ele é ingrato, o problema do ingrato, eu já vi, já atendi gente, até acompanhei situações, até com um pouco mais de proximidade, de empresários na igreja que tinham um profissional muito bom. Era aquele profissional que daria e deu trabalho para ser substituído com aquela qualidade. Mas era ingrato. Era ingrato. E a pessoa veio, tal, uma vez até num culto, a pessoa falou, então, mas você fala que se for bom profissional, tal, sim. Mas o bom profissional, na vida, aquilo que a gente faz, que é negócio, você tem que sempre medir igual a conta do banco. O saldo. Era um bom profissional. No caso ali, em termos de habilidade, era o melhor do lugar. Mas tumultuava o ambiente. Contaminava o ambiente. Então, o que a pessoa ganhava como profissional, ela perdia no grupo. Ela perdia nos desequilíbrios que gerava. Então, a pessoa, sem saber o que eu faço, corta. Ah, mas eu não vou conseguir arrumar outro à altura. Então, arruma outro com um bom caráter, com disposição e humildade de crescer. E treina. Investe no crescimento que uma pessoa pode adquirir. Com conhecimento, com curso, com tempo de habilidade, experiência, e vai. Você vai dizer, o que aconteceu? A pessoa cortou o foco de ingratidão, que era também um foco igual aqui. A ingratidão, murmuração. Não tem jeito, se você tem uma pessoa que reclama do lugar que ela come, reclama das pessoas que lhe ajudam, reclama, de repente, do lugar onde ela tem acolhida. Você acredita que essa pessoa vai para frente na vida? Hã? Ela vai prosperar? Não se engana com resultados imediatos. Não se engana, é igual quando a gente tem um obreiro, um pastor, um obreiro interno, que ele passa anos na igreja. Eu lembro que tinha uma pessoa que eu trabalhei com ela tinha mais tempo de igreja do que eu. Mais tempo do que eu.
E quando ela saiu, já estava na igreja há 16 anos. 16 anos. Eu preguei do lado dessa pessoa, preguei do lado dela, no mesmo altar que ela, fazendo reuniões de obreiros. E eu dizia isso. Do lado dela, ela me ouvindo e concordando comigo. Eu falava, às vezes, para os obreiros, tinha situações, tem que ir em determinada igreja, tal, né, principalmente no interior, onde menor, o povo acaba tendo, menor que eu falo, cidade menor, o povo é mais, todo mundo acaba, de repente, sabendo, né, de coisas. E eu lembro de eu falar, é uma frase que eu falo há muito tempo. Eu falo, não acredita numa pessoa que por muito tempo, muitos anos, ela defendeu uma coisa e do dia para a noite ela muda. O dia que essa pessoa saiu da igreja, tudo que ela defendia, tudo que ela pregava, a veemência como ela defendia algumas coisas, foi assim, inacreditável. Ela passou a falar o contrário. E antes dela sair mesmo, dela ir embora, eu me encontrei com ela na cidade onde ela estava, fui lá, tal. A pessoa estava tão assim que ela não quis nem me encontrar na igreja. Marcou comigo num lugar, tal. Quando eu cheguei, eu falei assim, ó, você está fazendo a pior coisa da sua vida, e você vai ver uma coisa que você me ouviu falando do seu lado. Ele disse o quê? Eu falei assim, as pessoas que agem assim não terminam bem. Olha o que você está fazendo. Eu falei, algumas coisas você não vai reverter, mas dá para você daqui para frente, pelo menos, manter outras. Tem coisa que a gente faz no impulso, no calor da emoção, sem fé, só com emoção, sabe? Emoção, sentimento. Por isso que você tem que se analisar. Eu sou uma pessoa, quanto de mim age, quanto de mim, quantos por cento, qual proporção de mim até hoje age à base de emoções, à base de sentimentos. Eu sou aquela pessoa que eu escuto algo, eu já não vou fazer isso. Para. A gente tem que agir por convicção. E eu falei, olha o que você está fazendo. A pessoa saiu, como costuma acontecer, levou um bando com ela, e nos primeiros meses o que se ouvia, o fulano está assim, o fulano está bem, o fulano está isso. E às vezes alguém vinha e falava, calma. O imediato é assim mesmo. Você faz força por algo, tudo na vida é assim. Você coloca muita força em algo, já naquele momento você tem algum resultado. É ou não é? Você pega um dinheiro e investe em alguma coisa, aquilo vai te dar um resultado. Você vai e faz um trabalho com uma pessoa, naqueles dias você vai ver algumas mudanças. Mas a questão é manter isso. Manter. É isso ser estabelecido. É a vida da pessoa dali para mais, crescer. Resumindo. A vida da pessoa, depois de um ano, a família dela estava devastada. E aí cada área da vida da pessoa foi sendo afetada. Cada área da vida da pessoa foi sendo afetada. E pior, todos, a começar pela família, todas as pessoas que pararam para dar ouvido àquele discurso contraditório. Eu sempre falo isso, eu estar aqui no altar falando uma coisa, amanhã, literalmente, eu estar fora e dizendo o contrário. Dizer assim, não era nada daquilo que eu falava. Não, eu falava uma coisa porque minha cabeça... Não dá. Foi a família, foi o financeiro, foi a saúde e depois foi a saúde mental. Esse tipo de pessoa, se você não corta da sua vida, vai gerar isso na sua vida. E quem seguiu
Esses dias ainda eu tive na cidade, essa cidade onde estava essa pessoa. E aí, cada vez que você vai, chega alguma coisa nova. Quem seguiu, cada vez que eu vou para essa cidade, eu recebo boas novas, testemunhos, gente que eu conheço há muitos anos, já fui pastor nessa cidade. E que eu, nossa, lembro de mim? Lembro. Tô assim, meu filho, o tamanho, minha filha está casando, isso aqui aconteceu, olha tal coisa, passa lá para você ver como é que está ali meu negócio, vamos, depois, enfim. Mas também escuto desse lado. Lembra do fulano? Lembro. Está assim. Lembra do fulano? Aconteceu isso na família. Lembra da fulana? Lembro. Olha, você vê a situação. Nós não somos o povo lá no deserto. Nós temos a palavra. Se tem alguém que está perto de você, que tem se mostrado uma pessoa ingrata, uma pessoa que não reconhece o que Deus fez na sua vida e na vida dela. Meu Deus, no meu caso é o meu filho, é a minha filha. Afasta. Tem coisa que a gente não precisa estar ali convivendo, dia a dia, vendo, ouvindo, falando, bebendo do Espírito. Tem gente que precisa começar a ter as próprias experiências na vida. De repente é um amigo, é um funcionário. Quantos que vem, o Senhor abre uma porta e a pessoa está com medo, a pessoa está pensando, será que eu vou? E aí você está tendo resposta, é o lugar que eu estou, é um lugar de ingratidão, é um lugar de murmuração, é um lugar de reclamação. Opa, não tenha dúvida. Vá. Sai desse lugar aí. Vai para o novo. Entra pela porta que Deus está abrindo. Israel só precisava da aprovação de Deus, é o que o Caleb falou. Se o Senhor se agradar de mim, eu vou entrar em qualquer terra, ou seja, a terra que Deus tem para mim, e Ele vai me dar essa terra, Ele vai me abençoar. Agora, o que a gente não pode é perder bênçãos, perder vitórias, perder vida, perder saúde de todas as maneiras. Saúde espiritual, comunhão com Deus, saúde mental. Você começa a andar perto com uma pessoa que é perturbada, que é desequilibrada, que é ingrata, você começa a pegar algo dela. Ou você muda ela ou ela muda você. Está entendendo? Ou você muda ela ou ela muda você. Eu já vi que eu não vou mudar ela, então se afasta dela antes que ela te mude. Está entendendo? Tem gente que vai falar assim, não, um israelita falando aqui, não, essa pessoa não tem, na minha vida ela não tem influência não. Não? Olha aqui. Nem tudo, eu creio que essa palavra aqui, nem tudo ela está falando do que está saindo. Do que está saindo pela boca numa frase, do que está sendo murmurado, questionado. Mas tem coisa que já está aqui, e Deus, pelo amor que Ele tem por nós, Ele está dizendo, combate isso aí agora. Corta esse mal pela raiz. Não precisa chegar numa situação dessa. Olha o que aconteceu com um grupo lá do Monte Or. Essa comida miserável, detestamos essa comida miserável. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto. Sabe quando que tinha serpente lá no deserto? Sempre. Mas nessa época as serpentes começaram a morder, a picar. Na verdade, é que eram víboras, né? Diz que serpente ainda tem tipo sem veneno, mas a víbora, não. Eu vejo gente hoje que não está sendo picada de serpente literalmente. Mas tem gente que está vivendo coisas que nunca viveu
nas mesmas circunstâncias que sempre viveu. Está entendendo? A mesma circunstância que sempre viveu, está vivendo coisas que nunca viveu, como o povo de Israel. 40 anos e não tinha relato. Ninguém, mas vai dizer ninguém era picado por serpente. Foi o povo começar a murmurar, apareceram as serpentes e começaram a picar. Só morrer foram 3.000. Porque o povo reconheceu a tempo, pecamos contra o Senhor e contra Moisés. Então, espera aí. Se você é uma pessoa que você está vivendo a mesma circunstância de muito tempo, muitos anos, circunstância pode ser teu casamento, circunstância pode ser onde você mora, circunstância pode ser o lugar onde você trabalha, a tua profissão. A circunstância pode ser a tua saúde. Você sempre esteve bem, e saudável, e forte, e firme. E agora você está vivendo uma situação com a mesma circunstância que você nunca viveu. Olha para dentro de você. Mas não se limita a olhar dentro, olha fora também. Será que eu não deixei um espírito de porco entrar na minha vida? E eu estou me envolvendo aqui com lavagem, com lixo, com sujeira. Estou me envolvendo com aquilo que Deus já falou para mim, não toca nisso, não vai por esse caminho. Não, isso aí não é, não, você tá se focando na coisa errada. Precisava desse povo ter tido essas baixas aqui, por conta das serpentes? Precisava? Não, mas para alguns foi até bom. Opa, eu só vivo como eu estou vivendo na bênção. Eu falei agora há pouco. Quantas pessoas aqui que não sabiam o que alguns ímpios viviam até começarem a ter algumas situações. Por quê? Você precisa ver, de repente você mudou, passou a ouvir, passou a deixar pessoas te influenciarem para o mal. Você conduzia, mas de repente agora está sendo conduzido. Está aí, entregando suas bênçãos a alguém. E não, é momento de retomar. Não. Se eu falei demais, eu vou pedir perdão a Deus. Se eu toquei em alguém que eu não devo tocar. De repente você se uniu com alguém, com um familiar, para falar, fulano, já viu isso, o fulano está assim. Não. A Bíblia diz assim que a gente deve estar bem com Deus e com os homens. Tem palavra que de tempo em tempo a gente precisa trazer de novo. Pregar. Você foi lá, você arrumou uma contenda, foi falar, foi tocar numa pessoa. E isso assim, quando a gente toca no ungido, e ungido não é só quem é o pastor, o bispo, o obreiro, o ungido é quem foi ungido por Deus. Quando você toca no ungido, se o ungido nem souber, ele nem sabe, ele não tem nem conhecimento daquilo, você comprou uma briga com Deus. Está entendendo? Você não tem uma situação com a pessoa ali, que se ela orar a Deus, Deus vai justificar ela, se ela pedir para Deus, Deus vai. Não. A gente não precisa orar por justiça. Senhor, faz justiça na minha vida. E às vezes esse ungido é teu mãe, é teu pai, é teu irmão, é teu filho. Às vezes é teu cônjuge. Você vai lá e toca no ungido. Ungido, vamos lembrar, ungido não quer dizer uma pessoa que recebeu óleo e tem um cargo. Ungido é a pessoa que está na unção. Porque ontem ainda eu falei isso, às vezes tem gente que está se prendendo à religião e não ao que é espiritual.
está ali presa a regras e não a práticas. E o que nos credencia para vivermos as promessas de Deus é a prática da fé. Não são regras, porque as regras não funcionaram, senão Jesus não precisava ter vindo. E Deus amou o mundo de tal maneira que quando ele viu que a lei não funcionou, não funcionou não, as pessoas não conseguiram cumprir a lei. Então, meu filho, eu dou o meu filho. Agora, quem crê nele, quem reconhecê-lo como filho de Deus, vai ser salvo. E aí a gente volta para o começo, para o início de tudo. Jesus faria o que eu estou fazendo? Jesus em algum momento foi ingrato? Não tem pão. Vocês só trouxeram isso de pão. Lembra? Jesus agia assim? Pai, obrigado. Senhor, obrigado. Eu dou graças ao Senhor pelo pão e pelo peixe. Amém. Sirva para todo mundo. É muito pouco. Pare de reclamar que é pouco. Agradeça pelo pouco. Pare de deixar alguém chegar e ditar o que é bom e o que não é tão bom assim na sua vida. Esse maná não é tão bom assim também. Para mim é uma bênção. Está me sustentando saudavelmente, com uma força aqui nesse deserto. O que eles teriam que comer para ter a mesma saúde? Imagina a quantidade de alimentos. Deus não só dava tudo o que eles precisavam. Agora o maná, gente, não é para sempre. Foi para sempre que eles comeram maná? Não, maná não é para sempre. Diga, maná não é para sempre. Então, o maná, às vezes eu tenho vontade. Vai chegar o tempo de você ser saciado, suprido. Não só daquilo que é bom, e é bom, mas daquilo que você deseja também. Mas antes desse tempo, Deus nos prova. Aqueles que permaneceram, aqueles que perseveraram, comeram maná e depois comeram carne e depois comeram de tudo. Foi ou não foi? Mas aqueles que não permaneceram e que não perseveraram, pararam no maná. Então tem coisa na sua vida que você pode dizer, olha, eu quero, não é que eu queria, eu quero mais. Continua querendo. Mas saiba viver o tempo do maná. E se tem alguém que está deturpando a sua visão de vida, o seu entendimento da vida, você tem que tirar esse tipo de pessoa de perto de você. Eu não tiro. Não, melhor, se afasta. Eu moro na mesma casa. Não deixa essa pessoa ter influência sobre você. Ela determinar a sua vida. Não replique, não repita, não reproduza o que essa pessoa pensa, o que ela fala. Se encha dos pensamentos de Deus. Pegue a Bíblia. Tenha o seu hábito diário de ler a Bíblia. Vai ouvir um culto. Não vai ficar atrás do que essa pessoa fica. Não deixa a influência dessa pessoa levar você para lugares que não são bons. Te colocar numa condição fora da proteção de Deus, como aqueles que foram picados pelas serpentes. E por mais que essa é uma palavra que de tempo em tempo, e não demora tanto tempo para a gente pregar, ela sempre é necessária, porque todos nós somos assediados dessa forma, por pessoas enviadas pelo diabo. Quem ouviu o que eu falei agora, levanta a mão. Não, eu não sou. Todos nós. Quem está pregando no altar, muitas vezes, tem alguém encostando, alguém do meio, alguém que aparece do nada, alguém que se levanta com uma cabeça virada, de tempo em tempo. Não tem, infelizmente, de tempo em tempo alguém caindo? Tem ou não tem? E a pessoa
É o que a Bíblia diz, quem está em pé, cuide, pois, para que não caia. Às vezes a gente tem na família, em casa, um parente, alguém que chega perto de você, que vem com pensamentos que você diz, mas espera aí, de onde vem isso? Aonde apareceu isso? E se você não tiver muito consistente em Deus, sabe, ninguém fala tudo de uma vez. Isso está errado, é assim, pessoal. Você já pensou assim? Você já pensou que se fosse assim, seria melhor? Fulano, você não pensa em tal coisa? Eu penso no meu hoje. Eu penso e procuro pensar cada vez mais em Deus. Em estar com Deus. Logo no começo, no início dos dias, das coisas, começar com Deus. Igual a gente está fazendo aqui agora. De engatar a marcha certa na mente. Onde Deus me quer. O que Deus me quer fazendo. O que Deus quer ouvir da minha boca. Quais as palavras de destino que eu vou gerar hoje. Para a minha vida, para a minha casa, para o meu trabalho, para as pessoas que estão debaixo da minha liderança. Porque tem coisa que você faz e não percebe, mas você está fazendo. E é isso que tem que ser a nossa vida. Eu estou plantando hoje, eu não lembro de todos os jejuns que eu fiz esse ano. Se você perguntar para mim, quantos jejuns você fez esse ano? Não lembro. Eu não lembro nem quantos exatamente eu fiz em outubro. Mas eu sei que Deus lembra. Eu sei que cada atitude, cada oração, cada vez que eu fui tentado e o que saiu de mim foi obediência, ficou anotado. Tem um livro com o meu nome. Tem duas coisas no céu, eu tenho certeza hoje. Tem um livro com o meu nome na capa, que é o livro das anotações, e tem o meu nome num livro, que é o livro da vida. Está entendendo? E todo cristão tem que ter o nome dele em 2 livros. É o livro que você já tem, esse aí você não precisa fazer nada para ter. Tuas obras estão sendo anotadas. Então, todo mundo tem um livro que a capa desse livro tem o seu nome. E que o que você está fazendo? Fulano estava lá. Dormiu pouco, mas quinta-feira, feriado ali, o dia dos mortos, a pessoa estava no lugar dos vivos. Aleluia. É ou não é? Essa foi boa, né? Dia dos mortos, a gente está no lugar dos vivos. Vivos espirituais e vivos fisicamente, né? Então, obrigado, Senhor. Então, dia dos mortos, o fulano, está lá no teu livro, está no meu, está no seu. Isso aí está copiado. Os anjos, inclusive, aí até já vão pegar aqui agora a dica, é verdade, vamos fazer igual, todo mundo ali, vamos anotar ali, cada um está ali. O Anderson, o João, o Mané, a Maria, o fulano, está ali. Começaram bem. Todos nós temos. E aí nós temos que ter também o mais importante de todos, que é o nosso nome no livro da vida do Cordeiro, que é o livro que determina quem vai ser salvo. Então, esse nome você tem que manter lá. E como é que eu mantenho? Pela fé. Fazendo podas quando eu devo fazer dos galhos que não estão dando frutos. Fazendo seleções na minha vida. Decidindo o que fica, o que sai, o que eu tiro, o que eu mantenho. Isso é necessário. Eu falo, e não se escandalize por isso, que até na igreja. Tem gente que na igreja já foi bênção na sua vida. Já foi um ponto de apoio, já foi um irmão de fé, já foi uma inspiração, já foi um esteio do seu lado, um exemplo, e hoje não é mais. Porque pessoas podem virar a cabeça. Você está entendendo? Pessoas podem virar a cabeça. Uma pessoa que muda aquilo que ela te ensinou, que funcionou, você pode saber, não é mais pessoa para eu ter comigo, não é mais para eu andar, não é mais para eu ouvir.
Não é mais para eu concordar, não é mais para eu manter perto de mim. E eu não vou manter, eu vou tirar. É igual está sendo uma bênção. Esse trabalho do resgate, do retorno das pessoas, as orações, as visitas, as ligações, as mensagens. Mas teve gente também que teve sua ficha rasgada. Gente que recebeu uma visita e que, não sei o que, tal. Opa, não. Não tem essa pessoa, quando ela declara, ela fala, ela rejeita. É igual Jesus falou para os discípulos, vão. Quando vocês pregarem numa cidade e o povo não quiser ouvir a palavra, antes de sair da cidade, vocês vão pegar e vai sacudir. O pó do pé de vocês vai dizer, até o pó dos meus pés vai ser testemunha contra essa cidade. Então, graças a Deus que eu estou aqui. Graças a Deus que você está aqui. Por que você está aqui? Porque você chegou até aqui. Esse deve ser um motivo de gratidão, de reconhecimento. Ninguém te colocou aí. Você pode ter recebido uma mensagem, uma oração, uma visita, um apoio, orações de pessoas, intercessões. Mas quem que chegou até aqui? Quem? Você chegou até aqui. E você não pode deixar que alguém impeça de você chegar em todos os lugares, em todos os níveis que Deus tem para você. Quantas pessoas deveriam estar aqui agora também? Inclusive do teu lado. Pessoas que poderiam ter crido mais, que você mesmo falou, orou, mandou a mensagem, ligou, fez uma visita, ajudou com dinheiro. Não, fulano, eu vou te ajudar agora nesse momento difícil. Ó, fulano, não, eu faço com você isso, ó, eu vou com você. Não. A gente tem que fazer o quê? Respeitar essas decisões. E respeitar ainda mais as nossas. Se tem alguém que disse, não quero mais, não quero manter o meu nome no livro da vida, eu quero manter o meu. E tudo que vier à minha mão para eu fazer, para o meu nome permanecer no livro da vida, vou fazer com toda a minha força. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados e as mãos no seu coração. Reflita sobre o que Deus falou. E faz aquela análise. Todo mundo hoje que está com você, perto de você, do jeito que está com você. Porque tem gente que às vezes a gente tem um tipo de relacionamento e só aquele relacionamento está certo. O que não cabe é ir para outro tipo de relacionamento. Quantas pessoas que enquanto era o teu colega de trabalho, só do trabalho, só de compartilhar a experiência de trabalho, funcionava. Você começou a deixar ele entrar na tua vida pessoal, você começou a ter serpentes picando os seus pés, as suas pernas, num lugar onde você sempre esteve e nada aconteceu. Quantos, em vez de ajudar uma pessoa que Deus falou, vai lá e ajuda. Direto acontece isso na igreja. De uma pessoa ser tocada para fazer algo por outra. Vai lá. Olha, dá uma carona para essa pessoa. Ó, vai lá, compra. Você vê essa pessoa ali, está com essa dificuldade. Dá para ela ali essa roupa aqui, aquela não vai saber comprar, não vai ter o dinheiro, não entende disso. Você está vendo que vai ajudar ela a fazer aquela entrevista, vai ajudar essa pessoa a estar naquela ocasião. Você ficou sabendo que ela tem tem um evento, tem uma entrevista de trabalho, tem uma ocasião, não tem condição, não tem conhecimento, não tem nada. Aí você é tocado, vai lá, faz, pega ali o número dela, vai lá,
faz você, resolve, ajuda, alivia, cobre. Amém. Mas quantas vezes que você não tem ordem, você não tem autorização de Deus, você não tem direção para ir, vai lá e conviva com ela. Que você não tem a direção de Deus para vai com ela no evento, vai com ela lá. Não, ajuda ela nisso, é a tua parte. Vai lá, tira de você e dá dinheiro para essa pessoa pagar essa conta. Para ela comprar isso, para ela resolver esse problema. E de repente você está ali quebrantado. Às vezes que Deus fala para eu fazer algo por alguém, geralmente é quando não tenho sobrando. Mas eu já aprendi. Eu já entendi isso. Quando Deus está querendo fazer algo na minha vida, Ele faz o improvável. Ele me coloca assim para ver algo que talvez ninguém vai ver. Perceber algo que ninguém percebeu. E vai lá e faz isso. Tum. E eu faço, às vezes que eu faço. Eu já quebrei a cara assim também. De você começar fazendo algo por uma pessoa, e o que Deus não mandar, você continuar fazendo. Você se deixar envolver, sabe, pelas emoções. E não se deixar conduzir pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, às vezes, a obra dele naquele mesmo momento tem começo, meio e fim. Faz isso dessa maneira, amém. Pronto. É só você acatar, obedecer. Só que aí depois a gente, eu quero ver isso aqui, como é que vai ser. Não, eu acho que eu posso fazer mais por essa pessoa, se eu estiver mais perto dela. Não, se eu agora começar a trazer ela aqui comigo, eu vou conseguir, sabe, ajudar mais ela. Você não sabe. Tem gente que às vezes, Deus manda a gente trazer para perto. Trazer para dentro da casa da gente. Mas tem gente que Deus nunca mandou. Nunca. Foi uma emoção. A gente sentiu pena, dó. Sabe, ficou pensando no que aconteceria com a pessoa, mas não pensou por que a pessoa chegou naquele lugar. O Espírito Santo nos faz ver isso. O Espírito Santo não coloca dó, ele coloca atitudes. Então, saiba discernir a diferença. Coitadinho, coitadinha, por que está assim? Por que chegou nesse lugar? Essa é a primeira pergunta. A pessoa que eu me referi, de anos, que dividiu o altar comigo, por exemplo, um dia alguém chegou e falou, coitado, você viu, né? Como é que Deus deixou uma pessoa que fez isso chegar? Eu falei assim, não, a pergunta está errada. Eu falei assim, por que chegou nessa condição? Eu falei, você me conheceu junto com essa pessoa. Eu falei, por que ela está nessa condição e eu não estou? Porque em algum momento ela mudou as suas decisões. Deus respeitou. Você precisa saber, às vezes tem um parente seu, um familiar até. A pessoa insiste. Não, eu quero ser assim. Eu quero, essa vida que eu quero. Tá bom. Deus até te manda, vai lá, fala, vai lá, faz isso. Vai lá, tem essa atitude, vai lá, faça assim. Mas faz o que Deus mandou. Não pega a sua bênção, sua promessa, e corre o risco de perder por alguns egípcios glutões. Você está num deserto aí onde não tem nada que te aconteça. Não espera chegarem as serpentes e começar a picar você e seus familiares, para você conhecer, entrei numa área que eu não devia, falei o que eu não devia, participei do que eu não devia participar.
Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu peço, traz temor sobre cada um de nós, a começar por mim. Senhor, coloca temor. E eu oro por um discernimento que só o Espírito Santo pode nos dar. Um discernimento, meu Deus, que vem do Senhor, que o Senhor coloca, tira as emoções, ajuda cada um a separar. A tua palavra diz que a palavra divide a alma do Espírito, as emoções, os sentimentos, os pensamentos que nós mesmos fabricamos, e nós conseguimos discernir o que é o Espírito. Nós conseguimos perceber o que é o Espírito. Nós conseguimos ouvir o que vem do Espírito. E eu oro, Senhor, para que o Senhor dê ao teu povo, cada um de nós, esse discernimento que vem do Espírito. Porque se há um momento de nós fazermos separação entre trigo e joio, há um momento que o Senhor diz não mexa, mas há aquele momento que depois vai haver a separação. O Senhor mesmo vai separar. Se há um momento, meu Deus, de algumas coisas serem definidas, limites serem colocados, decisões serem tomadas, de revermos, meu Deus, posições que nós tomamos e que o Senhor vem e nos alerta, não está sendo boa para você. Não foi no espírito, foi na emoção, foi na carne. Não foi por mim, foi apenas por você, foi apenas para você que você colocou isso, que você entrou nisso, que você trouxe tal pessoa para perto, que você permitiu que entrasse na tua vida. Senhor, abra os olhos de cada um que não está vendo, para que veja. Abra, Senhor, os olhos de cada um para que veja, para que faça, para que haja, para que dê ao Senhor condições do Senhor, meu Deus, poder agir, fazer, condições do Senhor, meu Deus, poder operar, condições, meu Pai, do Senhor poder transformar, do Senhor cumprir com a tua palavra, da tua promessa, meu Deus, ser materializada, de não mais esperarmos, mas podermos chegar no lugar que o Senhor nos prometeu e vivermos a vida que o Senhor tem para nós. Como sempre, Senhor, eu te peço, nos ajuda. Porque sem o Senhor, nós não podemos fazer coisa alguma. Então que o teu Espírito Santo, ele nos alerte, que ele nos mostre os pontos, meu Deus, da nossa árvore, os galhos que precisam serem podados, que devem ser podados, que não devem mais continuar do jeito que estão, e para frutificarem precisam de um corte, para que agora com mais força, meu Deus, venham frutificar, que seja galhos novos, meu Deus, e que os velhos que estão, meu Deus, trazendo algum tipo de problema, algum tipo, meu Deus, de revés na nossa vida, e não é um revés do dia a dia, de situações e dificuldades, mas um revés que o Senhor mesmo está permitindo, como permitiu aquelas serpentes picarem, morderem pessoas, num lugar onde elas sempre estiveram, e as serpentes também estavam lá. Mas o Senhor, meu Pai, protegia, o Senhor guardava, o Senhor colocava limites. Mostra, meu Deus, para aqueles que o Senhor tem tirado limites, e o Senhor tirar limites está trazendo dor, sofrimento, perda, amarração, miséria. Porque, meu Deus, essa pessoa não respeitou limites. Ela não se colocou no lugar dela, então o Senhor tem permitido situações. E isso é por amor, é para tratar, é para salvar, é para, meu Deus, essa pessoa viver a tua promessa. Então o Senhor vem e fala. Eu peço, nos abençoa hoje. Abra os olhos do nosso entendimento. Abençoa esse dia. Eu consagro ao Senhor, meu Deus, esse dia.
E eu declaro que essa pessoa que teve essa atitude de fé, de vir à tua casa, de buscar o Senhor, de logo nesse começo estar, meu Deus, na tua presença, ouvindo a tua palavra, que cada atitude dela, meu Deus, que cada passo dela, que cada, meu Deus, posição dela, que os lugares para onde ela for, que as pessoas com quem, meu Pai, ela lidar, que aquilo, meu Deus, que ela fizer, onde ela colocar as mãos dela, que seja abençoado em nome de Jesus. Eu abençoo esse dia. Nós somos vivos, meu Deus, estamos vivos. E eu declaro que para cada um de nós seja um dia de vida. Seja um dia, meu Deus, de poder. Seja um dia de liberações. Seja um dia, meu Pai, de alegria. Que o Senhor traga alegria para a nossa vida. Que o Senhor inunde o nosso dia de alegria, de paz. E que cada um, meu Deus, saia daqui levando consigo a tua bênção. Eu concordo, meu Deus, com as orações. Eu declaro força para as pessoas que precisam de decisões, que precisam, meu Deus, de afastamentos, de lidar com situações e pessoas. E eu declaro a tua unção, eu declaro teu poder e a tua bênção sobre cada um aqui nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém.